Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. A partir do versículo 1, diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Tempo para todas as coisas, né, irmãos? Bem diz a palavra que aqui, como disse o autor, existem ciclos nas nossas vidas, né, irmãos? Tudo é um tempo. Para cada situação há um tempo determinado. Há o tempo de nascer, há tempo para morrer. Há também um tempo específico para semear, mas também há um tempo específico para que se possa colher. Tudo há um tempo determinado, ou seja, tem uma ordem, irmãos. E nós temos que ter discernimento para que a gente não queira inverter a ordem das coisas. Não adianta a gente tentar queimar etapas na vida, irmãos. Se a gente pensar numa borboleta, por exemplo, ela precisa permanecer um tempo como lagarta, depois um tempo no casulo, até que haja tempo para que ela se torne uma borboleta. E não tem como diminuir esse tempo, né? Não há como inverter essa ordem. O livro de João, capítulo 16, versículo 21, eu vou ler na versão da NVI, não a nossa, diz assim: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Ou seja, a dores do parto é algo necessário, que vai sinalizar aquele momento. Mas quando é gerado, então a mãe esquece aquela angústia pelo qual ela passou e se alegra naquilo que ela recebeu. E reconhecer, irmãos, esses ciclos destaca a soberania do nosso Deus sobre todas as coisas. Não há nada, irmãos, exatamente nada que fuja do controle de Deus. Deus controla todas as coisas. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tempo de plantar, diz o versículo 2, e tempo de arrancar o que se plantou. O solo, ele precisa, antes de semeado, ele precisa ser preparado. Então, primeiro se prepara o solo, há tempo de preparar o solo. Depois de lançar a semente. E depois de tudo isso, precisamos de um tempo para cuidar daquilo que foi semeado. E aí, depois de um tempo, essas sementes vão germinar e aí elas vão produzir fruto. É tempo, irmãos. Tempo para todas as coisas. E aí a gente imagina literalmente, quando se fala ali na colheita, no seu sentido literal, pensando na agricultura em si, eu acho que ela nos traz uma lição bem importante. Porque sempre que a gente planta, a gente precisa esperar, irmãos. Esperar crescer, germinar, para depois, no tempo certo, colher.
Livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, diz: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que muitas vezes a gente pode não ter tempo para esperar, não ter paciência, melhor dizendo, para esperar que essa semente produza frutos. E a semente que a gente planta é o que a gente vai colher, irmãos. É a lei da semeadura, conforme diz a palavra do Senhor. E o tempo dessa colheita, ela vai depender não somente do plantio, porque cada semente tem um tempo, mas também a forma que a gente semeou, a forma como a gente cuidou do solo, porque não adianta plantar e não permanecer cultivando a terra. E se a gente não cuidar daquele espaço onde se plantou aquela semente, os intrusos podem vir e atacar a plantação. Então, para evitar isso, maiores problemas, a gente ainda tem que monitorar aquela semente, aquela lavoura. Há pessoas que querem somente colher, irmãos, porém nunca plantaram, nunca semearam. E aquelas que querem colher algo diferente daquilo que plantou. Gálatas 6, versículo 7, a parte B diz: porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então a gente semeia e colhe aquilo que a gente planta. E essa semente, ela pode demorar uma estação para que ela possa germinar, ela pode ser rápida. Tudo depende do tipo de semente, irmãos. E a gente está colhendo hoje o fruto da semente que a gente plantou lá atrás. Por isso é importante pensar naquilo que a gente semeia, irmãos. Naquilo que nós semeamos nas nossas vidas, irmãos. A gente trazendo isso para as nossas vidas, a gente precisa pensar que tudo aquilo que a gente semear, é isso que nós vamos ceifar, irmãos. Que o Senhor nos ajude a ter boas sementes, irmãos. A semear boas sementes, como cristãos que nós somos. Porque nós carregamos a semente preciosa que é a palavra de Deus, que é perfeita, irmãos. E é essa semente que nós temos que carregar todos os dias e semear para que ela venha frutificar. A semente que o Senhor Jesus traz, a sua palavra perfeita, irmãos. Aleluia. E a palavra louvada seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que cada um aqui tem recebido do Senhor. Amém. E nós temos recebido do Senhor porque o Senhor é generoso, porque Ele é bondoso, porque Ele nos ensina todo dia, todo tempo. Irmãos, onde nós estaríamos agora se a semente da palavra do Senhor não tivesse germinado nos nossos corações? Onde nós estaríamos? Para onde iremos nós, como diz o salmista, se só Tu tens as palavras de vida eterna? A preciosa semente do Senhor Jesus. E a gente não pode se cansar, irmãos, de semear. A palavra do Senhor diz lá no 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Eu não sei você, irmãos, mas eu sou muito taxada de ser a boazinha, de aguentar muitas coisas, de não brigar. As pessoas muitas vezes me criticam porque acham que eu devo responder com rispidez. E um dia desses eu falei para o meu esposo: estou cansada de tantas ofensas, de tantos maus tratos que muitas vezes a gente recebe. Mas a gente fala isso por um breve momento, né, irmãos? Porque a gente carrega o nome do Senhor Jesus. E por Ele a gente se anula, a gente aguenta. Pode vir pancada daqui, pode vir pancada de lá. Porque as pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, elas esperam que a gente fale, irmãos.
Não para criticar a nossa pessoa, mas para criticar a pessoa do Senhor Jesus. Então a gente aguenta, irmãos. Pode vir bordoada de onde for, mas a gente vai continuar carregando a preciosa semente e procurar cada dia mais ser vitrine da glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se a Bíblia ela nos aconselha, irmãos, a não nos cansarmos de fazer o bem, é porque em algum momento a gente pode se cansar. Isso faz parte do ser humano, né, irmãos? Mas um dia desses a gente estava numa confraternização da escola e caiu os talheres. O garçom estava recolhendo os pratos, caíram os talheres no chão. E aí uma colega imediatamente falou: eu não vou nem me abaixar para recolher, porque eu sei que a Roseli vai recolher para ele. E assim eu fiz. Recolhi mesmo. Porque independente do que a gente está fazendo, a gente está ali para servir o outro. E a gente não se importa, irmãos, de servir e estender a mão para o outro, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, quando você passar por alguma situação, às vezes a gente pode ser maltratado, às vezes a gente pode ser ofendido, às vezes a gente pode, às vezes as pessoas apontam muito porque a gente é crente, as pessoas falam que ser crente é ser bobo. Se é essa concepção que eles têm, amém, irmãos, a gente não vai discutir. Eu me lembro que numa dessas situações alguém foi assim tão grosseiro comigo que aquilo me entristeceu assim, até de uma pessoa que eu não esperava. E na hora aquilo veio uma tristeza no meu coração, mas felizmente eu não consigo devolver o mal com o mal, irmãos. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Não é mérito meu. Mas imediatamente, naquele mesmo instante em que veio aquela tristeza no meu coração, veio uma voz audível na minha mente: 70 vezes 7. E é isso, irmãos. É assim que tem que ser, irmãos. Perdoar 70 vezes 7 por dia, todos os dias, irmãos. Todos os dias. A gente tem que cuidar dessa semente, irmãos, que foi colocada no nosso coração. Como diz o salmista: tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa semente tem que ficar no nosso coração, irmãos. Ela tem que ser protegida todos os dias. A gente tem que guardar a palavra do Senhor Jesus, porque nós não queremos pecar contra Ele, irmãos. Ele sofreu escárnios, Ele sofreu açoite. Quem sou eu, irmãos? Quem somos nós para não sermos envergonhados em algum momento, não sermos taxados em algum momento, não sermos maltratados em algum momento, que alguém diga: ah, mas é porque é crente, não retruca porque não é crente, ah, faz isso porque não é crente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nós somos crentes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente precisa cuidar para que não só a semente que a gente lança, mas também a gente tem que ter cuidado, irmãos, para que não lancem semente sobre os nossos corações e ela venha germinar. A gente tem que guardar o nosso coração em todo o tempo, irmãos. Você pode estar cansado de semear, às vezes diz: ah, Senhor, mas eu queria tanto receber assim, eu queria tanto que a minha vida tivesse assim, eu queria tanto que essa situação mudasse. Você está semeando, irmãos? Aguarda, a recompensa do Senhor vem. Fiel é aquele que nos prometeu, irmãos. Mas Ele vai fazer com que a gente venha colher em tempo oportuno, irmãos. E essa semente, irmãos, ela só vai germinar no tempo que nós, da nossa maturidade para colher. Se a gente não tiver maturidade, a gente não pode receber ainda. Não dá para ter um fruto na nossa vida se a gente não tiver maturidade para dar com ele. Livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Em outras versões dizem: de onde procedem as fontes da vida.
Se eu e você, irmãos, deixarmos contaminar a fonte, todo o leito é contaminado. Então guarda o teu coração, irmãos. Em todo tempo, guarda o teu coração, irmãos. Deus conhece os nossos corações. Não se entristeça, irmãos, pelas situações que você possa viver. Não se canse de fazer o bem, como nós lemos aqui na palavra do Senhor. Não se canse de ser justo. Não se canse de se esforçar para ser agradável a Deus. Não se canse em aguardar as promessas do Senhor sobre as nossas vidas, porque Ele é fiel, irmãos. Só mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas as promessas que remetem a essa terra, irmãos, pode esperar que o Senhor vai nos dar. Porque Ele é fiel, irmão. Se você está orando, se você está buscando, se você está jejuando, se você está aguardando, espera no Senhor. Espera, pois, no Senhor, e Ele te dará aquilo que concede, vai te conceder aquilo que pede o teu coração, irmão. Então, somente creia no Senhor Jesus, irmãos. Se nós estivermos enfrentando tempos difíceis ou desfrutando de bênçãos abundantes, lembre-se, Ele é o Senhor do tempo. Ele guia as nossas vidas conforme o seu poder e o seu plano soberano sobre as nossas vidas. Salmo 126, versos 5 e 6 dizem assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Temos que caminhar com sabedoria, irmãos. A gente vai colher aquilo que o Senhor nos prometeu. A sabedoria, ela nos capacita, irmãos, a perceber quando é tempo de semear e quando é tempo de colher, irmãos. Mas a colheita, ela chega, irmãos. Efésios capítulo 5, versos 15 a 17 dizem assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Que nós possamos compreender qual é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a gente fala de semente, a gente vê quanto é maravilhoso o nome do Senhor Jesus, irmãos. Quão maravilhoso é o nosso Deus, irmãos. Porque Deus colocou o dom da vida em cada semente, irmãos. Ele faz gerar. Ele é extraordinário, irmãos. Que nós nem sempre somos capazes de compreender aquilo que o Senhor tem, seus propósitos sobre as nossas vidas. Mas continue semeando, continue aguardando, porque no tempo certo o Senhor nos dará a colheita. O Senhor Jesus, irmãos, Ele não esquece daquilo que Ele nos prometeu. Às vezes a gente até pensa: eu não recebi. Eu sempre falo isso para as pessoas. Às vezes você pede e não recebe, porque Deus está te livrando de algo. E às vezes você insiste em pedir algo que não é agradável para a sua vida. Então, se você não recebeu, não se entristeça, irmãos. Porque se você não recebeu algo da parte do Senhor, é porque aquilo não era bom para você. Porque aquilo que é bom vem das mãos do Senhor. O Senhor é justo, o Senhor é fiel, e a palavra do Senhor diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Nosso Deus é santo, nosso Deus é justo, nosso Deus é generoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é amor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nele nós temos o sim e o amém. Continue semeando sob a vontade e a graça do Senhor Jesus, porque a recompensa do Senhor virá sobre a minha e sobre a sua vida. Eu agradeço a oportunidade.